Então, nós vamos estudar médium e a sua mediunidade. Ser médium é uma bênção divina. Ser médium é a maior proposta nos dada pelo Criador. Porque a mediunidade é um meio de evolução, é um meio de crescimento, desenvolvimento, aprimoramento de todas as nossas virtudes. Mediunidade é luz. A mediunidade, cedo ou mais tarde, ela se desenvolverá dentro de nós. E nós seremos capazes de transformar em luz, luminosidade. Nosso perispírito, aos poucos, ele vai se desenvolvendo e vai colocando as partículas luminosas. A nossa prece, a nossa vibração, as nossas orações, elas farão com que nós vamos crescendo e desintoxicando totalmente o nosso organismo, nosso perispírito. Então, a nossa mediunidade, ela vai abrir conhecimento, porque os médiuns de ordem geral, eles estão perturbados, às vezes desequilibrados, doentes, enfermediços, e à medida em que nós vamos estudando, compreendendo esse fluido que vem até nós, essas emanações, formas, pensamentos, desejos, vontades, nós vamos, então, trabalhando com tudo isso. Nossa visão, ela se desenvolve. Nossa capacidade de ver, ela se torna muito maior. A nossa audição se desenvolve e a nossa percepção. Mediunidade, ela está para desenvolver, para aprimorar. Continue ali, isto. A mediunidade é suscetível de desenvolvimento. Então, o que é suscetível? O que é capaz, é passível de receber, de experimentar, de sofrer impressões, modificações e adquirir determinadas qualidades. Toda mediunidade, ela vai ser desenvolvida por todos os médios. Assim que eles o desejarem, assim que eles quiserem experimentar, porque essa parte de desenvolvimento e aprimoramento depende da boa vontade do médium, da sua coragem, da sua abnegação, da sua força, do seu trabalho, da sua luz. Suscetível, que tem a tendência para sentir as influências ou contrair doenças. Nós vamos estudar a nível de futuro que esses fluidos ruins, negativos, intoxicantes, nós ficaremos doentes, nos causará pequenas doenças, pequenas contrariedades, nós sofreremos influência dos fluidos ruins e negativos. Por esta razão, o médium, ele vai desenvolver-se e aprimorar-se para ser saudável, feliz, uma pessoa contente consigo mesmo. A mediunidade se desenvolve para o lar. O principal objetivo de desenvolvimento da mediunidade, ela é o nosso lar, a nossa família. E para isso, eu preciso de estudo. Então, à medida em que eu quero me desenvolver, eu preciso pedir, eu preciso rogar ao meu anjo guardião, ao espírito responsável pelo meu desenvolvimento, o espírito que quer e pode me proteger. Então, eu preciso desenvolver esse trabalho, porque eu vou... O que é trabalhar? Trabalhar com os fluidos, trabalhar com as formas de pensamento, trabalhar com as ideias. A gente fala, o médium precisa trabalhar. Mas trabalhar de que jeito? Então, eu preciso trabalhar e tirar, desintoxicar, higienizar, refazer o meu lar, deixar o meu lar limpinho, bonitinho, esterilizado, sem fluidos ruins, sem fluidos negativos. É isso que eu vou fazer. É isso que eu preciso aprender, trabalhar com os fluidos. Porque eu vou encontrar
os meus inimigos no meu trabalho, no centro espírita, inimigos desta vida ou de outras vidas. Muitas vezes nós encontramos dentro do nosso próprio trabalho as emanações dolorosas, fluidos angustiantes, aonde nós adentramos aquele fluido que nos sufoca, fecha, segura o nosso peito, perturba a nossa mente, nós começamos a sentir dores no corpo todo, um mal-estar. Então, essas frequências, o médium vai aprender a retirar. O médium vai aprender a auto se libertar. E é isso que é a importância da mediunidade nas nossas vidas. Todo pedido que nós fizermos, nós médios, os pedidos são todos atendidos? Os mais comuns pelos mortos? Sempre que nós fizermos uma prece, que nós rogarmos uma assistência ao anjo guardião, às equipes de trabalho, se não for possível naquele momento, eles enviarão posterior. Tá? Então, o médium não pensa que você pediu e você vai ser socorrido 1 segundo depois. Os espíritos até o fazem, dentro da nossa necessidade, dentro de alguma razão muito importante, eles ali o fazem. Mas se o nosso pedido for fútil, mundano, desocupado, vai passar reto. Eles não vão se ocupar com isso, tá? Então, nós temos que pedir aquilo que é moral, ético, bons costumes, realizações para o nosso futuro, o que nós precisamos para ter uma vida nobre, justa, correta, tá? Para vivermos bem. Porque ser espírita não é ser mendigo. Ser espírita não é que você não veio para passar fome, a não ser que você pediu essa prova, né? Para você passar fome. Mas você pediu uma prova para ter um efeito moral sobre você, viver bem, cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, né? Daquilo que você está compromissada, que você veio realizar. Então, as evocações, evocar é chamar. Quando os familiares e entes queridos vêm até nós, nós sentimos as suas sensações. Às vezes, somos nós que estamos depressivos, angustiados ou dolorosos, e às vezes são os nossos familiares que estão depressivos, que estão doentes, que estão enfermos, que estão caídos, que estão combalidos. E é neste momento em que nós aprendemos a socorrer os espíritos. Para que os espíritos sendo socorridos, eu ficarei bem. Tá? E pode surgir familiares, entes queridos, com problema cardíaco, com dores de cabeça, com dor no estômago, com dores no intestino, na mão, no braço. Então, os espíritos, após a morte, eles guardam as impressões, guardam a sua vida após a morte. Tudo aquilo que ele viveu, o momento da morte, suas dores, seu sofrimento, os espíritos são lembranças. E essas lembranças são ativas dentro do seu pensamento. E eles vêm até nós. E é isso que o médium aprende a registrar e também vai retirar. Quando esses espíritos vêm até nós, eles desejam falar. Eles querem falar alguma coisa. Então, o médium não tem a faniquito, igual ela falou, que ela falou para ele, né? Põe o teu chapéu e aperta seu cinto, quer dizer, ela comunicou com ele, né? Ela comunicou, mas ela não perguntou o que você quer, o que você precisa, né? Então, o que você deseja, o que você veio buscar. Então, quando alguém bate para nós, a gente pergunta o que você quer, o que você precisa, como eu posso te ajudar. Os médios são como psicólogos, ouve, ajuda e socorre. Quem ajuda e socorre é o nosso pensamento. Tudo é o nosso pensamento. Nós falamos com eles, nossos pais, nossos tios, nossos avós, e eles se sentem felizes quando vêm até nós. Nossos avós, nossos pais, as pessoas que nos amam. Existe uma comunicação feliz, saudável. Essa comunicação
desses fluidos é benevolente. Nós sentimos um bem-estar. Quando esses nossos parentes, familiares, tios, avós, vem tudo doente, tudo estrupiado, com dores, sofrimento, com doenças, eles nos veem doloridos, cansados, e nós, médios, registramos isso. Então, nesse processo de registrar, é o processo da autolimpeza, da higienização e da desintegração desses fluidos. O que seria a simbiose? Tem médios que alguns espíritos o acompanham por longo tempo. Tá? Às vezes são criança, esse médium não cresce, fica eterno criança. Às vezes é um espírito, sabe, que tem a mente aturdida e o médium está sempre aturdido, não consegue estudar, não consegue aprender, não consegue se evangelizar, não consegue ler, tá? Não é que nós somos desinteligentes, não é que somos desinteligentes, nós somos inteligentes, mas ficamos numa frequência de algum familiar necessitado. Então, o médium, ele observa ele. Eu estou zonzo? Eu não consigo ler? Eu não consigo entender? Eu estou com um pressentimento? Eu estou sentindo alguma coisa? É isso que o médium vai aprender e se libertar devagarinho desse tipo de frequência. Mas isso requer conhecimento. E à medida em que nós nos aprimoramos no trabalho dos fluidos, terão pesquisas particulares que podem se tornar coletivas. Então, cada médium é particular. Mas se nós juntarmos o trabalho em si, o trabalho de socorro que ele é feito, nós passaremos a ser um coletivo. Porque todos passam a socorrer, todos passam a amparar, e há um grande desenvolvimento e aprimoramento. E eu digo para vocês que com o tempo vocês vão crescer, vão desenvolver-se, vão trazer alegria para vocês, vão trazer a felicidade e vão trazer a paz, porque é isso que nós queremos. E isso nós vamos conseguir se nós estudarmos, se nós nos aprimorarmos, se nós tivermos os protetores e benfeitores para nos ajudar. Então, essas pesquisas familiares, nossos protetores, cada médium tem o protetor que lhe é responsável. Não somos nós, dirigentes, que vamos dizer este ou aquele protetor. Nós não podemos fazer isso. Porque o médium, ao sair do mundo dos espíritos, ele foi preparado por aquela equipe de trabalho, foi preparado pelos seus protetores, orientadores, espíritos familiares, e eles disseram, nós vamos te ajudar. Somos nós que vamos te auxiliar nesse caminhar, nessa missão. Então, não somos nós, dirigentes, que vamos impedir qualquer ação de qualquer benfeitor espiritual. Então, nós tiramos os preconceitos. Existe um preconceito muito grande sobre a família indígena, sobre a família cabocla, tá? Sobre os negros, até hoje ainda tem preconceito gigantesco. E todos nós sabemos que Deus criou as 4 raças importantes. A branca, a negra, a vermelha, né? E a amarela foram as raças básicas que foram transformando. Então, isso faz parte da criação. Deus assim o quis. E quem somos nós para dizer que não é? Então, é o homem que inventou a inferioridade da alma ou da aparência física. Isso não existe. Tá? Igual falar assim, o índio é primitivo. Não, ele não é tão primitivo assim, não. Quem estiver hoje, em 2022, e que for andar nas colônias indígenas, você vai ver que os índios estão muito melhores do que qualquer brasileiro. É muito mais inteligente, muito mais capaz. Você passa lá... Eu passo muito onde tem índio.
As casinhas, as gramas estão tudo cortadas, gente. Está tudo com florzinha, tem água encanada, tem televisão, motinha na frente, quando muito tem um carrinho. Quem está atrasado é o povo brasileiro, porque eles querem crescer, querem plantar soja, querem plantar milho, querem ser agricultor, querem ser fazendeiro. Índio não quer viver na mata, não. E eu também não quero, e nem você quer, no meio dos mosquitos, sentado no chão, tá? Onde que já se viu isso? Então, eles estão em linhas de progresso, de crescimento. Então, todos os índios, caboclos, pretos velhos, seja ele quem for que venha ao médium, ele está num processo de evolução, num processo de crescimento. Então, não tenham preconceito, vocês, não tenham, médio noviços, não tenham preconceito, porque aquilo que é seu, é seu. Então, vocês zelam, protegem aquilo que é teu, porque são nossos familiares e entes queridos que vêm nos auxiliar. E nós temos muitos inimigos. Os nossos inimigos de vida passada e até atualmente presentes, eles estão para nos causar todo tipo de dano. Usam a forma pensamento, usam as suas maldades coletivas e usam para nos perturbar. Então, o médium tem que aprender a se libertar das energias negativas oriundas dos seus inimigos, porque isso fecha, neutraliza, nos machuca, nos amarra, nos fere, nos acorrenta. Quem falou isso está lá no Evangelho, tá? Olha lá os espíritos que disseram que o médium pode ficar aferrado. Aferrar quer dizer acorrentado, preso, cravado, segurado, neutralizado. Então, os nossos inimigos, eles usam essa forma pensamento do desejo e o fazem. Mas eles têm o direito de fazer, tá? Porque Deus o permite que o fazem. Por quê? É a lei de causa e efeito. Só que agora você tira e socorre teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Então, bendito seja o espírito inimigo, adversário, que está a caminho. E eu diria para você, não temos mortos, porque os mortos, numa reunião amorosa, de amor, nós podemos levar os mortos tudo embora para uma colônia, parque de evangelização. E se teu inimigo for um vivo, você vai morrer junto com ele, a não ser que ele virar santo, ele se preparar, se evangelizar e ficar dócil. Mas, de ordem geral, os mortos, 5 minutos, 10 minutos, você ajuda um morto. Mas você não ajuda um vivo, nem com conselho, nem com nada, porque quando ele é mau, ele é mau. E aí é só a vida, o sofrimento, que vai fazer ele parar e pedir para Deus, pedir para Jesus, pedir a interferência da espiritualidade. Então, os inimigos vivos não são fáceis de curar. Mas um inimigo vivo, eu posso ter 1 milhão de morto, que é morto, tim, tim, tim. E vivo, dá trabalho a vida inteira, e não, você não sai do bendito do vivo. Um dia sim, um dia não, ele está vibrando em você. Ele vai passear e esquece você, mas quando ele volta, ele lembra de novo. Então, os inimigos encarnados são muito mais difíceis do que o desencarnado. Pode acreditar nisso que eu estou falando para você. Nosso anjo de guarda é um familiar. É espírito da nossa família. É alguém da nossa família que já cresceu, já se tornou um espírito bom, um espírito luminoso. E ele nos pega sobre guarda. E ele vem nos ajudar. O médium, todo médium, no seu processo natural de desenvolvimento, se ele vai fazer uma palestra, dá um branco. Se ele vai receber um espírito, nós temos esse branco. Então, o médium tem que saber que ele tem esse espaço branco, tá? Quem dá aula, sabe, até acostuma e já passa rapidamente pelo processo branco, tá? Mas a pessoa que ela vai dar uma evangelização infantil, ou que ela vai dar uma palestrinha pequenininha, tá? Aí ela estuda, e quando chega na hora, ela tem um branco. Porque esse branco é o tempo da retirada da sua ideia e o espírito benfeitor te auxiliar.
Então, você tem esse bendito branco. Esse bendito branco é normal. Se você for fazer a prece, dá o branco. Se você, às vezes, for fazer um teste, uma prova, alguma coisa, você estuda, sabe tudo, chega na hora, dá o branco e você se desespera. O branco é um movimento de entrada do espírito benfeitor. Tá? Lembra disso. Sempre o espírito benfeitor, você tem esse espaço, tá? O período aqui de ele passar a mensagem para você. Então, você tem que aprender a conviver com esse branco de uma maneira natural. Isso é um processo natural, tá? Então, o médium tem que aprender a respirar, harmonizar e conectar. Tá? Mas o branco é um processo que o espírito ali já está. Então, você está fazendo uma prece, puf, desliga a sua prece. Você está estudando, puf, desliga, tá? Houve uma intervenção. Ou era uma intervenção benéfica, ou uma intervenção que não era boa. Só que o médium tem que entender que houve o ligar e o desligar da sua mediunidade. O que é importante para nós médios? O estudo da obra básica. É preciso ler, é preciso estudar, tá? Eu tenho 46, acho que com 47 anos de estudo. Então, veja bem, eu estudo até hoje. Estudo muito, estudo bastante. Porque se você não tiver esse estudo da obra básica, você não vai desenvolver a sua mediunidade com precisão. Põe a obra básica ali do seu lado e começa todo dia. Pega lá 20 minutos, meia hora, lê um livro, lê o outro, lê o outro. Tem que ler, tem que apontar, que seja um trechinho pequeno, uma página por dia, mas leia, estuda. O livro dos médios é um pouco mais complicado, mas você tem que lê-lo. Lê o livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, você precisa ler. Essa é a moral do médium. Qual atitude que você vai fazer? O que você vai fazer? Como vai realizá-lo? Então, o Evangelho é a base moral nossa, porque nós somos cristãos. Então, o Evangelho nos dá segurança como mediunidade. O céu e o inferno é relatos de comunicações, do código. Existe um trabalho muito lindo no céu e inferno que precisa ler e estudar. A Gênese. A Gênese é difícil, mas os fluidos você vai ter que aprender. A roupagem dos espíritos, tá? Tudo aquilo você vai ter que aprender, porque a Gênese ela é fantástica. É maravilhosa. As obras póstumas são estudos e pesquisas e pesquisada. Eli a próxima. E também a Revista Espírita. Tá? Depois que vocês lerem a obra básica, vocês leiam a Revista Espírita. Eu estudei toda ela. Estudei tudo que tinha lá, é uma pesquisa linda e maravilhosa. Também é um conjunto de livros necessários. Agora, o que é importante? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. É o livro dos médios pequenininho. Pequenininho é o básico, tá? Porque o outro é um pouco grande, aí até você pegar o conjunto. Então, quando estuda instruções práticas sobre as manifestações espíritas, você com alta precisão. Alta precisão. O que é o espiritismo? É outro livro também importante, porque as pessoas são espíritas e não sabem o que é espiritismo. Então, você tem que diferenciar o que é o espiritismo e o que é o que as pessoas dizem do espiritismo. Porque o espiritismo, todo mundo fala o que é, mas volta na base. Tenha certeza daquilo que você está estudando. E a viagem espírita de 1862, essa viagem Kardec fez em várias cidades. E lá fizeram perguntas para Kardec. E ele respondeu, instruindo a doutrina espírita.
Então, os itens nesse livro são maravilhosos, todos pequenininhos, mas importantíssimo para vocês que querem saber o que é espiritismo. Deus. Não tem como nós, espírita, trabalharmos, realizarmos qualquer coisa, qualquer prece, qualquer vibração, qualquer emanação, sem a energia de Deus. É preciso ir a Deus. Aconteça o que acontecer, não importa. Nós somos espíritas. Jesus é um espírito responsável pela Terra. Todos os planetas, todas as estrelas têm uns espíritos responsáveis. Deus é único, é o soberano. Então, volte para Deus, sempre. Deus é soberanamente justo e bom. Você vai buscar cósmica. Essa energia cósmica é a energia do fluido cósmico universal, das energias emanadas pelo Sol, pelos astros, do nosso sistema solar, extremamente importante. Quando você trabalha com essa energia, com a energia de Deus e a energia cósmica, ela transmuta, ela se modifica, ela reforma, ela te dá saúde. Então, o médium que ele vai buscar energia cósmica, ele pode transformar em vitalidade, em saúde, em equilíbrio essa energia. Essa energia é importantíssima. A energia cósmica, a energia do Sol, das estrelas e de Deus. A energia superior dos espíritos superiores. É fundamental. Saber rogar ao anjo da guarda, chame por Bezerra, chame por Eurípides, chame por quem você quiser, André Luiz, Emmanuel, Filomeno, chama. Eli, quando às vezes ela faz a prece, ela faz um roteiro de todos aqueles que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma coisa importante, todos aqueles que participaram do Evangelho. As colônias espirituais. Colônias espirituais estão aqui muito próxima do umbral, muito próxima da Terra. Por quê? Por que essas colônias estão muito próximas aqui? Porque os espíritos são densos, são pesados, são maus, são perversos, são vingadores, trazem na sua alma algo pesado, difícil. Então, eles não conseguem volitar. Como que um espírito pode volitar? Quando ele aprendeu a orar, aprendeu a tirar todas essas partículas escuras de dentro dele e colocou luminosidade. Ele colocou partículas superiores. Então, ele pode volitar. Os espíritos inferiores conseguem. Por isso é que eles andam aqui na Terra, mais densa Terra. Por quê? Porque ele não consegue subir, gente. Ele não vai subir. Não adianta você falar, vou pegar um espírito, só você pegar ele no colo e você levar ele lá, tá? Mas ele não tem como ficar lá. Imediatamente ele vem para baixo. A densidade do perispírito é grande. E só ele muda essa densidade. É ele que tem que pedir, é ele que tem que trabalhar, quer os espíritos, quer nós encarnados. Então, somos nós que tiramos a densidade do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, e nós podemos volitar. Tá? Sem isso daí, não pode volitar. Não tem como volitar. Os espíritos. As colônias espirituais. Aí tá colônias espirituais. Ela fica em alto mar, tá ok? Fica em cima das águas do mar. E você pode ver, ela tem um espaço ainda interno, que ela fica para dentro das águas do mar, tá? E tem essa grande colônia de mar. Tá? Você pode ver que ela tem uma multidão de andares, né? Andares embaixo, no subsolo, andares para cima, tá? E essa colônia, tá? Nós temos várias dessas colônias, são que elas trabalham para socorrer as famílias.
após nós passarmos pela desintoxicação, pela limpeza fluídica, nós vamos socorrer os espíritos nessas colônias espirituais. Nossos compromissos ainda ficam aqui, à medida em que esses espíritos da família, materialistas, confusos, aqueles espíritos que não acreditam em Deus, espíritos orgulhosos, incrédulos, imperfeitos, brincalhões, zombeteiros, à medida em que nós socorremos esses espíritos, quando eles estão num bom estágio, que essas colônias espirituais também, eles estão em outras condições, eles são removidos por outros protetores, que não somos nós, para as cidades espirituais. Aí eles vão para as cidades para trabalhar, fazer cursos, se preparar. Mas aqui, nas nossas colônias, também esses espíritos estudam, se preparam, ouve o Divaldo, ouve o Chico, ouve as palestras, ouve os estudos, fala-se de mediunidade, fala de comportamento social, fala de tudo, de tudo. O espírito se prepara para ir para uma colônia espiritual, continuar as suas pesquisas e se preparar para voltar. O nosso trabalho é fazer com que os espíritos retornem para cá, em melhores condições. Em melhores condições. A nossa família. Então, não adianta a gente falar. E se eu orar e pedir para Deus que venha um espírito bom, o livro dos Espíritos vai dizer que não. Porque vai o bom, o mal. Esse que vai voltar. Essa reeducação, você precisa da sua mediunidade como um grande trabalho redentor. Essa mediunidade é luz, não se esqueça disso. É a melhor coisa que Deus te deu, que Deus nos deu para todos nós. E eu desejo um bom trabalho para todos nós. Realizemos com êxito este trabalho.